Se você não assistiu o meu vídeo anterior, onde eu falo sobre a treta do Santander, a teoria queer e o movimento LGBT, volte lá e assista aquele vídeo. Ele é importante para que você tenha uma total compreensão do que será explanado nesse vídeo de hoje. Lá eu falo sobre o significado da teoria queer, o que ela tinha a ver com a tal exposição e o que isso tem a ver com o movimento LGBT. Se você já assistiu, se você já sabe do que se trata, eu quero deixar claro que eu não poderia passar para algum outro assunto sem tratar algumas questões que, por uma questão de espaço, ficaram em aberto no vídeo anterior. Neste vídeo eu vou falar especificamente sobre o que essas questões de gênero e o que aconteceu na exposição do Santander nos fala sobre a forma como a mídia vem tratando as informações e o que tudo isso tem a ver com a educação. Se você é pai, se você é mãe e tem filho em idade escolar, ou ainda se você é qualquer cidadão que paga impostos, esse vídeo é para você. Vamos nessa? Esse vídeo vai ser trabalhado basicamente como uma resposta ao Leandro Carnal num programa de rádio em que ele fez um pronunciamento opinativo sobre a tal exposição. Eu quero deixar claro aqui que a minha intenção não é desmerecer a pessoa do Leandro Carnal, nem a de qualquer outro filósofo ou de qualquer outro formador de opinião que se posicionou a respeito do assunto. A minha única intenção é colocar o Leandro Carnal aqui como sendo um representante de uma opinião que foi majoritária em toda a mídia e mostrar a você o quanto você não pode se fiar nos formadores de opinião para formar o seu raciocínio sobre um determinado assunto. Para facilitar o seu entendimento sobre o assunto, eu vou colocar um áudio do Leandro Carnal e a minha resposta. Um áudio do Leandro Carnal e a minha resposta. E assim sucessivamente. Vamos lá? Seria bom que as pessoas vissem as obras e entendessem que algumas delas que escandalizaram têm mais de 40 anos. Não é uma novidade. É que as pessoas agora têm opinião. Basta ter um perfil no Face e você tem opinião artística e expressa essa opinião. Essa capilarização da opinião é um pouco problemática. Nessa primeira fala do Leandro Carnal, nós vemos claramente um apelo à autoridade acadêmica como sendo uma condicional para que a exposição fosse apreciada. Esse argumento não foi usado só pelo Leandro Carnal. O próprio curador da exposição fez menção ao alto grau acadêmico da exposição para se defender da rejeição popular em relação ao material que foi ali exposto. Ela é, antes de tudo, uma exposição de alto teor acadêmico. E a página Quebrando o Tabu, na mesma semana em que aconteceu esse incidente, publicou um gráfico onde era mostrado que a maior parte da população brasileira não teria um alto grau de cultura o suficiente para compreender ou para apreciar as obras que foram ali expostas. Eu quero chamar a sua atenção para algumas incoerências nesse argumento. Primeiro, o Quebrando o Tabu, a página Quebrando o Tabu, ela tem que ter em mente o seguinte, que quando ela coloca que pelo menos 92% da população não teria um grau acadêmico suficiente para apreciar aquela exposição, eu acredito que ela precisa incluir nesse 92% as pessoas que curtem aquela página e que estão ali defendendo a exposição e condenando as pessoas que por um motivo ou outro não gostaram das obras. O que eu acho muito estranho é que quando se trata de educação, quando se trata de sistema de ensino, quando se trata das metodologias de ensino que serão utilizadas na escola, esse pessoal que tem um posicionamento de esquerda é o primeiro a defender que nós precisamos valorizar a popularização do conhecimento, de que o professor não é o único que é o portador da verdade, do conhecimento, de que nós temos que valorizar o saber popular. Agora, quando se trata do desagrado público em relação a uma exposição que foi feita com dinheiro potencialmente público para o público, a opinião do público não conta? Então agora conhecimento acadêmico de repente passou a ter valor.
Nós estamos falando de uma exposição que foi financiada com dinheiro potencialmente público e que, justamente por conta disso, de acordo com os ditames da própria Lei Rouanet, tem que trazer um retorno para o público. Ou seja, ela foi feita com dinheiro potencialmente público e para o público. E o público não gostou. Apelar para o fator ignorância popular para a rejeição da exposição nada mais é do que uma forma sutil de exercer um autoritarismo em dizer às pessoas que, se elas não gostaram do material que foi ali exposto, elas são automaticamente ignorantes e que somente pessoas inteligentes e de que um alto grau de cultura poderiam apreciar as obras que foram ali expostas. Então é um problema. Se 92% da população é tão ignorante quanto esses órgãos de comunicação estão expondo, quanto esses formadores de opinião estão expondo, então essa ignorância deveria ter sido levada em consideração antes de você expor esse tipo de material na cara delas, ainda mais levando em conta que são elas que estão financiando esse tipo de coisa. Seria bom que as pessoas vissem as obras e entendessem que algumas delas que escandalizaram têm mais de 40 anos. Não é uma novidade. É que as pessoas agora têm opinião. Aqui nessa parte, o Leandro Carnal, ele fala sobre a questão de que estas obras que teriam gerado tanto espanto para as pessoas, atualmente, seriam, na verdade, obras datadas de há muito tempo atrás e que isso por si só já seria motivo para que as pessoas entendessem que não haveria motivo para tanto espanto, para tanto alarde, já que já são obras antigas. E o que eu quero salientar aqui é o seguinte: estas obras sozinhas, as obras em si, isoladas, não dizem absolutamente nada para as pessoas. Agora, quando você coloca estas obras numa exposição, num evento organizado para um determinado fim, é preciso entender que a exposição, ela tem um título, ela tem uma intencionalidade e quando você entra aqui no site da Lei Rouanet, eles têm um dispositivo chamado SALIC. É um dispositivo de transparência onde você consegue verificar todas as informações pertinentes aos projetos que foram aprovados para financiamento pela Lei Rouanet e onde você consegue ver também os objetivos, as justificativas, todas as informações que foram passadas ao Ministério da Cultura antes que aquele projeto fosse aprovado. Vou deixar o link aí embaixo para você conferir. Quando você entra aqui no resumo da exposição da Queer Museu, você tem a seguinte ideia. Presta bastante atenção no que está sendo falado aqui. Queer Museu será uma exposição que busca explorar a diversidade na arte e na cultura contemporânea através de um conjunto de obras que percorrem um arco histórico de meados do século XIX até a contemporaneidade. Então você percebe aqui que eles estão concordando com isso que o Leandro Carnal falou. Muitas dessas obras são datadas do século passado. Então, se partindo deste raciocínio, elas não deveriam ter causado tanto espanto na população. Porém, é aquilo que eu disse para vocês anteriormente. Estas obras isoladamente não dizem nada. Porém, aqui elas estão dentro de uma exposição que tem uma intencionalidade. Agora, o agravante vem aqui. Presta atenção nesta última parte. Abolindo a cronologia e adotando uma série de mecanismos de justaposição que possibilitam o confronto entre as obras de períodos diversos, Queer Museu busca uma equivalência entre a realidade das obras e aquela da vida contemporânea. Então você percebe aqui o seguinte: de fato, eram obras antigas, mas, como você está vendo aqui no resumo da própria exposição, a cronologia foi abolida, ou seja, não havia nenhum tipo de indicativo na exposição referente à idade das obras e isso era proposital, não foi um acidente. Com qual intenção? Buscar uma equivalência, ou seja, uma relação de igual para igual entre a realidade das obras e aquela da vida contemporânea, ou seja, em nossos dias. Isso fica ainda muito mais claro quando você entra na justificativa que eles deram, porque eles precisam dar uma justificativa para a exposição, para que ela seja financiada com a Lei Rouanet.
E aqui, perceba o que eles estão dizendo aqui. Ao exibir obras históricas, ou seja, obras do passado, ao lado de obras contemporâneas, ou seja, de nossos dias, o que se deseja é assinalar a importância da vocação histórica para a compreensão do contemporâneo e não apenas transportar o espectador através de um túnel do tempo para o passado, mas através destas estratégias de exibir obras de períodos diversos lado a lado, trazê-las para o presente do indivíduo, além de instigar a reflexão sobre as questões de diversidade de gênero, tema de extrema relevância na época atual. Sobre essa questão do conceito de gênero, eu nem preciso falar porque eu já falei sobre isso com vocês no vídeo anterior. Agora, perceba aqui então nitidamente que, apesar do argumento que o Leandro Carnal e outras pessoas apontaram para a idade das obras, no contexto desta exposição, essa cronologia não era levada em consideração propositalmente no intuito de traçar um paralelo entre o passado e o presente no contexto da diversidade de gênero. E é neste contexto que o próprio Procurador de Justiça de Porto Alegre disse exatamente aquilo que eu disse para vocês no meu vídeo anterior. O posicionamento dele foi o seguinte, que colocar zoofilia num contexto de diversidade sexual transmite às pessoas a ideia de que estas práticas devam ser aceitas. E nós estamos falando aqui de um procurador de justiça. Eu acredito que um procurador de justiça, para chegar a esta posição que ele chegou, ele precisa ter um mínimo de nível acadêmico. Eu acho a polêmica positiva. Acho que desde que se preserve que a visita seja para maiores de 18 anos, eu acho a polêmica positiva, porque a arte provoca isso. E agora nós chegamos ao ápice, ao ponto mais importante do nosso vídeo, porque esse argumento é o que foi utilizado pela maior parte das pessoas. Praticamente todo mundo que eu ouvi defendendo essa exposição sempre apresentou essa ressalva. Olha, ela seria uma exposição aceitável se tivesse um disclaimer informando que a faixa etária recomendável seria superior aos 18 anos de idade. Eu concordo com isso. Acontece que nossa exposição passou por um curador, passou por diversas mãos até que ela fosse aberta ao público, inclusive pelas mãos do Ministério da Cultura. Será que ninguém em nenhum momento percebeu que aquele tipo de material era inadequado para menores de 18 anos? A resposta para isso você encontra aqui, no próprio site do Ministério da Cultura, a parte de democratização que passou pelas próprias mãos do Ministério da Cultura antes que fosse aberta ao público. Quando você faz um projeto que você deseja que seja financiado pela Lei Rouanet, existe um aspecto que se chama, um ponto que se chama democratização. É o retorno que você dá à população por aquele dinheiro potencialmente público que foi investido no seu evento. E neste aspecto da democratização, perceba aqui qual foi o argumento que eles utilizaram para que essa exposição fosse financiada pelo Ministério da Cultura. Presta atenção nisso aqui. Todas as atividades propostas serão gratuitas à população. Programa educativo será oferecido para todas as instituições que agendarem visitação. Folder com 24 páginas, tiragem de 15 mil exemplares contendo informações sobre as obras e textos explicativos, caderno do professor, tiragem de 1000 unidades para distribuição aos professores que acompanharem os alunos na visita de escolas, impressão de 2000 unidades do catálogo da exposição com a seguinte distribuição gratuita. 200 unidades serão destinadas à baixa renda através da distribuição em escolas da rede pública que visitarem a exposição. 200 unidades para bibliotecas, museus e Ministério da Cultura. Ou seja, o que você percebe aqui nitidamente é o seguinte: não havia um aviso de que a exposição não era adequada para menores de 18 anos, porque esta exposição era recomendada para menores de 18 anos.
não somente para menores de 18 anos, como para menores em idade escolar, porque nós estamos tendo aqui todo um trabalho que foi feito, produzindo desde material didático para ser trabalhado com os professores em sala de aula, até a promoção de condições especiais para as escolas que fossem até o evento. Ou seja, o objetivo claro desta exposição aqui era o público em idade escolar, era atrair a comunidade escolar para a exposição, ou seja, professores e alunos com direito a material didático específico para eles, para quê? Para trabalhar as questões de gênero e diversidade sexual segundo a teoria queer de Judith Butler. Ou seja, é impressão minha ou o governo, o Ministério da Cultura, depois de todos os protestos da população, de todas as tentativas que ele fez para introduzir a ideologia de gênero na educação, sob forte protesto da população, que fez com que o governo chegasse à conclusão inevitável da impossibilidade desse tipo de medida. Diante disso, o governo deu um jeitinho tipicamente brasileiro para mais uma vez, insistentemente, introduzir ideologia de gênero como conteúdo educativo para as crianças e adolescentes. É impressão minha ou é isso que está escrito aqui? Inclusive, quando você entra aqui na parte dos objetivos da exposição, eles começam a fazer uma narrativa sobre quais seriam as intenções de cada uma das obras que estavam expostas ali. E quando você entra aqui na justificativa, está dizendo aqui o seguinte: também obras como O Eu e o Tu, de Lygia Clark, que promove um questionamento da mobilidade do gênero, atribuindo a ele, ou seja, ao gênero, uma condição de transição, ou seja, ensinando a criança que você pode ter essa mobilidade de um gênero a outro, é o que eles chamam de gênero fluido, ainda que desestruture as noções de estabilidade do corpo diante da identidade. Pode-se imaginar que, ao incorporar características e sensações do corpo feminino ou masculino que não corresponde ao seu, a hierarquia da sexualidade é temporariamente interrompida e a normatividade transforma-se em uma condição provisional da psique. Ou seja, isso aqui nada mais é do que você pegar a ideologia de gênero, espremer, tirar o sumo dela e colocar numa obra, num museu, especificamente para um público em idade escolar. Agora, eu pergunto para vocês o seguinte: vocês vão continuar dizendo que foi colocado um aviso para menores de 18 anos, porque o Ministério da Cultura, o governo não se preocupou em colocar este aviso, achou que não havia uma necessidade em colocar este aviso? É claro que não. Está claro aqui que a intenção era ensinar ideologia de gênero, ensinar teoria queer, ensinar essa teoria, essa ideia nefasta para as crianças, com o dinheiro potencialmente da população. Então eu vou repassar agora, já que vocês estão passando a bola para o Ministério da Cultura, para o governo brasileiro, então eu vou fazer essa pergunta diretamente para o governo brasileiro. Por que essa insistência em ensinar gênero para as crianças? Vocês não entenderam ainda que a população não quer esse tipo de ensinamento? Quer dizer, então, que vocês tentam colocar isso na educação, a população se mobiliza, mostra para vocês que ela não está satisfeita com esse tipo de ensinamento sendo passado na escola, que ela não quer esse tipo de conceito dentro da sala de aula sendo ensinado para os filhos dela, à revelia delas, e vocês não satisfeitos com o dinheiro potencialmente da população, vocês financiam toda uma exposição, todo um evento com a intenção de fazer exatamente aquilo que a população disse que não quer que vocês façam. A quem que vocês estão servindo?
A população brasileira é que já ficou claro que não é. Eu não estou preocupado com a questão da orientação sexual do seu filho, do que ele vai descobrir futuramente, se ele é gay, se ela é lésbica. Eu não estou preocupado com isso, porque homossexualidade não é aprendida. Agora, o que vocês estão querendo ensinar para as crianças aqui não somente é que meninos e meninas não existem em essência, como que isso ainda pode ser construído socialmente, como que ainda pode haver uma transição livre entre uma coisa e outra, que nós já vimos no vídeo anterior, que não se limita apenas a homens e mulheres. Tudo isso para quê? Para nada. Por pura esquizofrenia marxista. Vocês estão mexendo com a cabeça das crianças, com a cabeça dos filhos dos outros. E eu pergunto, com autorização de quem? Vocês estão querendo usurpar dos pais a responsabilidade, o direito que eles têm de educar as suas crianças? Pais e mães, prestem atenção no que os filhos de vocês estão aprendendo na escola. Prestem atenção nesses passeios que eles estão sendo levados, porque nós já estamos vendo claramente aqui uma intencionalidade governamental em tomar medidas à revelia da população, com o seu dinheiro. Com dinheiro porque é o seu dinheiro que está sustentando o ensino público. E é com dinheiro potencialmente público que o governo está financiando esse tipo de coisa aqui. E atenção! Está para ser votada a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. É ela que vai definir os currículos, o currículo padrão de todas as escolas de educação básica do nosso país. Sejam escolas públicas, sejam escolas privadas. E mais uma vez estão trazendo várias menções a gênero, a esse conceito nefasto que você está vendo aqui e que foi mostrado, que foi deixado claro, patente, na cara da população, qual que é a real intencionalidade dessa ideia. Isso não é só no Brasil, isso é a nível mundial, isso faz parte de projetos da ONU para a educação de todo o mundo. Vários países já estão adotando isso em seus currículos. Eu já tratei sobre isso em outro vídeo que eu fiz aqui no canal. Vou deixar o link também para vocês. Mas a população brasileira já demonstrou que não quer esse tipo de ensinamento dentro das escolas, que não quer esse tipo de conceito que não tem base científica alguma sendo ensinado para suas crianças. E eu, como professor de biologia, como educador, como um dos corresponsáveis pela formação das futuras gerações, eu quero declarar publicamente aqui o meu repúdio à teoria queer, o meu repúdio à ideologia de gênero. Eu tenho nojo das coisas que eu vi nessa exposição, nojo. E se você também está preocupado com a educação nesse país, comece a se mobilizar. Pare de confiar nas nossas instituições governamentais. Pare de confiar, de achar que a escola está educando o seu filho. Tome para si a responsabilidade pela educação das suas crianças. Cobre dos nossos governantes. Comece a se mexer para que esse tipo de coisa não passe na educação brasileira. Já não passou outras vezes, mas eles continuam insistindo. E a formação do seu filho depende unicamente de você. Tome para si essa responsabilidade. Não deixe que o governo usurpe de você a posição que você tem em relação ao desenvolvimento da sua criança.